Olá! Depois de narrar um episódio de estupro em vista chinesa, Tatiana Salem Levy volta a abordar temas sensíveis. Em Melhor Não Contar, seu romance mais autobiográfico, ela relata uma vivência de assédio sexual que se conecta a um processo de luto. Tatiana, vários dos seus livros têm um aspecto autoficcional ou autobiográfico, em que o seu novo romance Melhor Não Contar vai ao encontro e, ao mesmo tempo, modifica essa perspectiva narrativa. Ele, num certo sentido, continua, né, o que eu venho fazendo como escritora, mas talvez aqui eu corra um risco maior no sentido de assumir mais esse autobiográfico. Um livro que não poderia ser um primeiro livro, né? É um quinto romance e eu acho que eu já me sinto mais aqui, esse aqui é o meu lugar, a literatura é o meu lugar, eu posso me colocar mais, eu não preciso criar tantos artifícios. Eu acho que foi um pouco essa tentativa de criar menos artifícios, mas ao mesmo tempo porque eu sei que eu estou fazendo literatura. Mesmo que seja um romance autobiográfico, que a personagem se chame Tatiana como eu, aquilo já é outra coisa, né? É escrita, é algo que sai de mim, que é uma forma de exposição, como eu falo no próprio romance, mas exposição nesse sentido de pôr para fora. Agora, o aspecto mais explicitamente autobiográfico que esse livro tem, trata, por exemplo, da Helena Salem, que é sua mãe, fala muito dela, dando referências factuais sobre a vida dela, sobre a morte dela. Esse aspecto mais explícito também demorou para se tornar assim na sua obra, porque aquilo que é relatado é mais traumático? Então, esse romance ele fala de um assédio que a Tatiana sofreu, que começou muito nova, né, e depois foi mais ali na adolescência, do padrasto, né? E eu acho que esse tipo de violência que acontece com crianças e adolescentes, elas são violências muito estruturais, que formam a pessoa, né? Então, acho que é algo que eu tentei colocar no livro, né? Como aquela menina, ao se transformar mulher num momento de violência, como ela é marcada por aquilo. É um livro muito sobre escrever também, é um livro muito sobre ser mulher, sobre as transformações passadas por uma mulher ao longo da vida, né, por muitas violências, traumas de relação com o corpo e tal, mas acho que é um livro sobre uma mulher que escreve, né? Então, se tem um fio condutor no livro, para mim é esse, que é o da escrita. Que outros traumas aparecem no livro? Acho que o trauma fundamental, assim, talvez seja a morte da mãe, mas também a morte da mãe logo depois da morte, aí eu posso falar da minha vida, né, porque isso foram coisas que aconteceram comigo. Então eu perdi a minha irmã mais velha quando eu tinha 17 anos e quando eu tinha 20 anos eu perdi a minha tia e a minha mãe num espaço de 30 dias. E elas eram realmente as minhas três referências de mulher, né? De mulher, de pessoa, de tudo. Então, acho que foi um desamparo ali muito grande. Todo o meu amor pela literatura, pela escrita, veio dela. Que é jornalista, escritora. Jornalista, foi a primeira correspondente de guerra brasileira, cobriu a guerra do Yom Kippur. E esse assédio, ele foi uma espécie de muro assim, na nossa relação. Algo que veio de fora, né, e que se impôs ali. E a minha mãe, ela teve um câncer nos últimos 8 anos da vida dela. Então, eu passei por um dilema muito grande, que era contar ou não contar. Também tem outro trauma relacionado à maternidade, que é um aborto, né? Foi um aborto que eu vivi, já que a gente está falando de coisas autobiográficas, né? Uhum. E que eu vivi enquanto eu escrevia o livro. E aí eu achei que era muito importante trazer esse acontecimento para o livro, porque o próprio livro tem algo de diário, né? Nessa coisa de trazer também o que está acontecendo para ele, né? Uma coisa interessante que você escreve também, que escritores que escrevem diários escrevem depois de terem publicado obras, romances, contos, poemas, etc. Ao passo que, no caso das mulheres, a escrita do diário acompanha a própria
o próprio surgimento da obra literária e passa a ser assim uma espécie de escrita parceira, né? Eu acho que o início da escrita para a mulher, de qualquer mulher, a entrada na narrativa, mesmo das mulheres que depois não fazem da escrita o seu trabalho, ela acontece com um diário, né? Com essa escrita que ela é íntima, muito subjetiva, secreta, não é para ninguém ler, né? Até hoje todas as meninas elas ganham de presente de aniversário diários, no geral tem uma fechadura que é para ninguém ver mesmo, né? Então tem muito essa ideia de que as histórias das mulheres elas não são para o mundo, ao contrário das histórias dos homens, do herói, né? Daquele que sai de casa, tem grandes aventuras e depois volta cheio de histórias para contar. Né? Exatamente. É um livro que fala de todas as formas de lidar com conteúdos problemáticos que não conseguem se expressar e que têm que ser elaborados de alguma maneira. Tanto que há um capítulo muito breve, o capítulo 106, em que você escreve sobre várias dessas perdas, inclusive da separação, uma separação amorosa. E você escreve: quando termina uma separação? Quando termina um luto? Quando termina um assédio? Quando termina um aborto? Quando termina um amor? Quando termina um livro? Uhum. Enfim, o livro é a expressão de todas essas outras dúvidas que recaem sobre o próprio livro, né? Sim, eu quis terminar com essa pergunta, né? Do quando termina um livro, justamente porque eu acho que todas essas questões fazem o livro, né? O livro são essas questões e essa ideia de que há coisas que não terminam nunca, num certo sentido, né? Eu pergunto quando termina, que é meio... Será que terminam? O livro que eu gostaria de indicar é A Teoria Geral do Esquecimento, do Agualusa. É o primeiro livro que eu leio dele e estou achando ótimo. Ele fala de uma história bem inusitada, insólita e ao mesmo tempo tocante, de uma portuguesa situada na época da independência de Angola. Eu estou lendo o livro Escravidão, de Laurentino Gomes. É um livro que trata da escravidão negra, né, do início lá na Idade Média, com portugueses, ingleses e depois brasileiros e outros povos de outras nações também fazendo a escravidão como prática comercial. É um livro bastante triste, mas também que dá uma visão bastante boa do que foi essa tragédia, por assim dizer, né, na história da humanidade. Indicar é O Futuro de uma Ilusão, do Freud. É um livro muito interessante que aborda várias temáticas. Grande parte do livro é meio que um debate e um ponto muito interessante é a compreensão de que a gente sente essa necessidade de um ser transcendental como uma ideia de cuidado e criação, talvez por uma falta de uma presença paterna, materna, onde a gente sente essa necessidade de um Deus criador, paterno, onde a gente chama de pai, e é quem nos instrui para os nossos caminhos da vida. Há 100 anos morria o escritor tcheco Franz Kafka, muito jovem, em um sanatório para tuberculosos. Não que o falecimento dele tenha causado grande comoção na comunidade internacional, porque naquela altura Franz Kafka era um ilustre desconhecido. Essas circunstâncias do falecimento, vítima de uma doença despótica, de uma doença autoritária que se impôs tão cedo sobre ele, e sobre a qual ele não teve nenhuma chance de se defender, tudo isso meio que refletiu ironicamente o legado que ele nos deixou na literatura e que só viria a ser descoberto depois da sua morte. E ainda assim só em partes, porque boa parte do que ele escreveu em vida ele próprio destruiu, e o que restou ele deixou em testamento para um amigo dele as instruções de queimar também. Felizmente esse amigo, que se chama Max Brod, e que ficou famoso por causa disso,
não cumpriu o desejo. E é por isso que nós temos a chance de ler hoje em dia esses livros tão pequenininhos, mas cujo impacto é inversamente proporcional ao tamanho. Foram verdadeiras cacetadas na história da literatura e da cultura ocidental no século XX. Todo mundo já ouviu falar, é claro, do livro mais conhecido de todos, que é A Metamorfose, e a sua frase de abertura tão marcante. Quando certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos e encontrou-se em sua cama metamorfoseado em um inseto monstruoso. Todo mundo já sentiu em algum momento esse sentimento de solidão, de não ser compreendido, de ser esmagado por forças maiores do que as nossas. Isso é muito bem explorado aqui do ponto de vista institucional e judicial, no famoso romance O Processo, que tornou ainda por cima o nome do Kafka um sinônimo na língua portuguesa, porque nós chamamos essas situações autoritárias, incompreensíveis e violentas de situações kafkianas, é por causa desse livro. Mas sem dúvida nenhuma, na minha experiência pessoal, o livro que mais me impressionou foi um que eu li na faculdade de Direito. É uma pequena novela chamada Na Colônia Penal. É uma narrativa bem mais curta sobre uma colônia de prisioneiros que tem uma máquina sofisticadíssima que ninguém entende direito como funciona e que é capaz de imprimir na pele dos condenados, como se fosse uma máquina tatuadora gigante, uma série de feridas e pontadas que ao longo de muitas horas vão esvaindo a vida dessas pessoas. Então não importa qual seja a forma de opressão, sempre você pode encontrar em Kafka algum lugar onde se refugiar. Se percebo uma maçã, esta maçã me constitui. O cabo levemente envergado, a pele vermelha cheia de sardas, sou eu a maçã, agora que ela entrou no meu mundo. Sou eu, vermelha, arredondada, pintada. É meu o seu interior amarelado, o suco que solta da carne esponjosa, as pequenas sementes escondidas em suas costelas. Sou eu, a mesma que decide pegar com as mãos a maçã e, sem descascá-la, feri-la com os dentes, ferir-me com os dentes e sentir na língua sua carne, meu suco, o som de seu desaparecimento, a nossa frágil eternidade. Depois do intervalo, um bate-papo com o poeta Adriano Spínola sobre a edição comemorativa dos 30 anos de um de seus livros mais emblemáticos, Metrô. O Entre Linhas volta já. Voz singular na poesia brasileira, Adriano Spínola acaba de lançar uma edição comemorativa dos 30 anos de Metrô, ou Viagem até a Última Estação Possível. E o Entre Linhas conversou com o escritor e ensaísta cearense sobre essa poética que associa o experimental e o existencial. Adriano Spínola, acaba de sair uma edição comemorativa dos 30 anos do Metrô, um dos seus principais livros de poesia. O que ele significa, o que ele diz sobre a sua obra, sobre o conjunto da sua produção? O Metrô corresponde, é o poema final de uma trilogia urbana, né, de poemas longos, né? É uma tentativa de escrever um poema ou uma poesia lírico-épica, né, em torno das grandes cidades. Particularmente, quando eu falo de uma tentativa lírico-épica, que eu tenho também como fundamento mítico, né, a própria viagem de Ulisses, né, que sai da sua ilha, Ítaca, né, vai lá, faz a sua guerra em Troia e retorna depois de 10, 20 anos. Né? E no Metrô existe isso, eu saio da estação Largo do Machado, né, do apartamento, que é uma ilha, a Ítaca representado, né, e faço o giro, o círculo, né, no Rio de Janeiro, voltando para a estação Largo do Machado. Né? Então, a poesia é uma forma de conhecimento da realidade. Então, eu quis operar poética, fazer esse conhecimento emocional, imaginário, intuitivo, mas também objetivo da realidade em torno.
você estabelece conexões imaginárias com Amsterdã, com Grenoble, onde você morou, Exatamente. em Paris, né? Aí, então, a minha própria vivência também entra também no poema, porque eu vivi durante 2 a 3 anos na França, em Grenoble, né? E também viajei por vários países da Europa, né? E viajei de metrô também, imaginariamente, poeticamente, né? Embora a referência seja Ítaca, do Ulisses, a forma é ultramoderna, é um fluxo que remete um pouco às odes do Walt Whitman ou do Fernando Pessoa, do Álvaro de Campos. Sim, é isso. Quer dizer, é um poema, é um jorro imagético, metalinguístico, com uso de recursos gráficos também, quebras, enfim, você faz uma espécie de passeio por formas poéticas aqui dentro dessa viagem, desse épico. Tem outro também poeta importante que, na verdade, é meu guia, aí, que é o Joaquim Cardoso, né, que tem um poema extraordinário chamado A Última Visão de um Trem Subindo ao Céu, né? Então é ele que vai calcular até a viagem quando o metrô sobe, ele era calculista, né? Hein? Ele era calculista, né? Calculista, de exatamente, o grande né? calculista de Niemeyer, né? Então ele faz o cálculo da viagem, né? Eu homenageio também no poema a vários poetas. O primeiro deles é o Whitman, né? O grande poeta. Eu vivi também na cidade dele, por coincidência. Morei também uma época em Nova York, conheço a cidade dele, Huntington. Morei lá, né? Inclusive onde ele nasceu. Né? Então, é uma figura que tem até uma significação pessoal para mim. Aparece também o Álvaro de Campos, o Pessoa, né? Mas também o Murilo Mendes, o Jorge de Lima. Mário de Andrade. Mário de Andrade, exatamente. Né? O Drummond, né? E, por último, até o Leminski, né? Que se joga no... o Judoka Leminski. O Judoka Leminski, né? Então, eu quero também homenagear. É uma viagem também, o metrô, também pelo universo da poesia. Trovejo e treme de volta o metrô para a Cinelândia, onde salto e estico a língua gotejante de sentidos para lembrar essa gente descendo e subindo, subindo e ralando pela escada rolante dos trabalhos e os dias. Feito Hesíodo, que ali surge de repente rapeando com sua cítara. Existe um lugar comum, assim, que contrapõe São Paulo e Rio como duas cidades que têm traços poéticos muito diferentes. Você é de Fortaleza, mora no Rio de Janeiro, e a gente percebe que o Rio tem uma poesia mais ligada à rua, à poesia marginal, mais ao rumor da cidade, enquanto São Paulo tem uma poesia muitas vezes mais cerebral, experimentalista, um pouco na linhagem dos concretos, que reverenciam João Cabral, né? Essa concisão, essa precisão e ao mesmo tempo esse trabalho com a forma. Você é um poeta que parece estar, vamos dizer assim, juntando esses dois valores poéticos, né? Você percebe isso na sua poesia? Essa confluência dessas tônicas dominantes? Me autoanalisando, eu acho que, por exemplo, nos poemas, nesses poemas urbanos, né, representados sobretudo Minha Gravata Colorida, Táxi, Metrô, a linguagem também é solta, né? É a linguagem coloquial e que ela se desenvolve sobretudo no plano da metonímia, né? No plano das associações. Né? Enquanto que, por exemplo, num livro como Praia Provisória e Beira-Sol, já eu opero no outro eixo, no eixo metafórico, né? No eixo da substituição das imagens. Né? Eu acho que tenho essa facilidade de operar nesses dois polos. Sobre a terra existem duas lutas. Uma promove a guerra mar e a disputa. A outra é boa para os mortais nas ruas. Você é autor de um estudo célebre sobre o Gregório de Matos. De alguma maneira ele ecoa na sua obra? Sim, no final ele está aí, ele é homenageado também, o velho Gregório de Matos. É assim, sem dúvida nenhuma. Ainda hoje ele ecoa verdadeiro. É um poeta que continua, né, fascinante. Eu cito aqui um trecho da poesia famosa dele, né, que ele diz: eu sou aquele que nos passados anos cantei na minha lira maldizente torpezas do Brasil, vícios e enganos, né? Aí é uma transcrição literal, né? Ele é um personagem que depois ele diz ser de loucos satíricos ao mil, de língua má, de coração danado, para cantar bem a zorra do Brasil, né? A gente tem que
realmente operar nessa linha para poder refletir melhor, né, essa realidade brasileira, que é uma grande zorra. Né? Vamos lá, mano velho, partir para uma terceira luta, infinda e dura, com as palavras. Cercados lá fora de caras e ruas, carros e prédios, cenas e falas do passado, cruzando-se em cada canto do presente. Com organização de Cláudio Leal e Rodrigo Sombra, Cine Subaé reúne textos sobre cinema de Caetano Veloso, escritos desde a época em que o cantor e compositor baiano era um jovem cinéfilo em Santo Amaro da Purificação e admirador da Nouvelle Vague, e de diretores como Visconti, Antonioni e Rossellini. A Filha do Papa, do dramaturgo e Nobel de Literatura italiano Dario Fo, é um romance biográfico sobre Lucrécia Borgia, personagem emblemática do Renascimento. Em O que Amar Quer Dizer, o escritor Mathieu Lindon evoca suas relações com o filósofo francês Michel Foucault num registro atravessado pela figura de seu pai, o célebre editor Jérôme Lindon. E Breve História da Carne traz poemas e fragmentos de prosa em que a escritora e psicanalista Alessandra Afortunati Martins cria uma relação trepidante entre corpo e reflexão. No quadro Leituras Poéticas de hoje, você viu o trabalho da carioca Laura Liuzzi. E a gente continua agora com mais um poema da autora dos livros Calcanhar, Gesaninho, Coisas e Poema do Desaparecimento. Descobri em um dia qualquer que a semente das maçãs contém uma substância que libera cianureto, o mesmo veneno que se esconde no interior da mandioca brava. E bastaria meia tigela dessas sementes que às vezes comemos distraídos, para sentir na boca primeiro uma ardência, depois o maxilar se enrijecer. Então chegariam as náuseas, o vômito, a confusão, a morte. Basta meia tigela de sementes de maçã para desaparecer. No final de junho, num espaço de apenas uma semana, a poeta mineira Adélia Prado recebeu, aos 88 anos, dois dos mais importantes prêmios de reconhecimento do conjunto de sua obra literária. O Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, e o Prêmio Camões, considerado o Nobel de Literatura em Língua Portuguesa. Então a gente encerra o Entre Linhas de hoje com trechos de entrevista da autora de Bagagem, Oráculos de Maio e Manuscritos de Filipa. Até a semana que vem. Eu sou devedora de uma educação rígida sobre esse aspecto religioso, de uma educação católica, rígida, tradicional, mas que junto com essa rigidez, ela me ofereceu também um espaço, que foi o meu primeiro espaço de experimento poético, foi exatamente a beleza do culto, da liturgia e da palavra divina. Então, a igreja, vamos dizer assim, a igreja, a instituição, era repressora. A minha educação foi repressora. Mas o culto é belo. Quer dizer, Deus era melhor que a sua igreja, enfim. Foi a grande descoberta. Então, é por aí. Eu descubro que as coisas não se hostilizavam, não se hostilizam. E até antes de se hostilizar, elas são comuns, elas têm uma origem comum. Isso, para mim, é muito tranquilo. Me intriga saber como é que é no seu cotidiano essa descida do poema, hein? Tem alguma circunstância em especial que favorece a chegada do poema? Como é que você recebe esse foguinho aí na sua cabeça? É igual para o poeta cerebral. A diferença é que eu não chamo isso de trabalho. Eu não acho que isso é um labor, sabe? Eu estou me esforçando, trabalhando no meu livro. Eu acho que isso é um prazer tão grande. Agora, tem que se fazer a ressalva, são processos diferentes de criação. Há pessoas que eu acho que devem criar com angústia, porque muita gente fala isso, que é uma angústia, que é um suor, que é um labor muito grande. Seu poema chega pronto, não? Geralmente sim.
Às vezes a única coisa que eu tenho a fazer depois é limpá-lo, escoimá-lo das gorduras, dos excessos do momento da escrita.